No capítulo 6 de João nós estamos, para mim estava compartilhando com alguns irmãos, tem sido uma alegria poder estudar a palavra, verso a verso, meditar na palavra. E não tenho dúvida nenhuma de que a pessoa que é mais tratada na pregação sou eu. Ao ler a palavra, ao meditar as verdades descritas aqui quando o Senhor fala. Eu espero que o Senhor fale com você também. No último estudo nós fizemos a pergunta: por que há pessoas que creem e outras que não creem no Evangelho? Tratamos disso. Vimos que sinais miraculosos, eles têm um objetivo: mostrar quem Jesus é. Os sinais que Jesus fez, os milagres, eles mostram que Ele é o Messias, o ungido, o Cristo de Deus. Os milagres não levam pessoas à fé no Evangelho. Se fosse assim, todas aquelas pessoas que foram curadas, como nós vimos João dizer, que nem todos os livros que foram escritos poderiam conter pessoas que foram curadas, teriam crido no Evangelho. Nós vamos ver tristemente que a maioria delas abandonou a Cristo. Nós vimos que Jesus disse que aqueles que queriam sinais, quando ele lembrou lá daquele grande sinal, um dos grandes sinais que ele fez no Velho Testamento, disse para aqueles judeus: não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu, que sou eu. Aquele pão, nós vamos ver, as pessoas comiam, saciavam a sua fome, no outro dia comiam e um dia elas morreram. Mas o pão vivo que é Cristo, dá vida eterna. Ele lembrou do maná, que é um tipo de Cristo, dele mesmo. Era uma figura, quando nós usamos a expressão tipo, você ouvir essa expressão, é que há inúmeros tipos de Cristo no Velho Testamento, e que se concretizam na realidade que é Cristo. Tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. Jesus também disse para aqueles homens: vocês não creem em mim, mesmo me vendo. E aí ele está falando para aqueles judeus que defendiam as Escrituras, mas não o conheciam. E ele está dizendo com isso: vocês não creem em mim porque não querem, porque me rejeitam. Vocês não me querem porque vocês amam os seus pecados. Agora nós que cremos, nós cremos porque somos melhores, né? Nós cremos porque não somos tão pecadores. Nós cremos porque com a nossa capacidade lógica entendemos. É assim? É claro que não é assim. Nós cremos porque o Pai nos deu a Cristo. O Pai nos conduziu a Cristo. E todo aquele que o Pai conduziu a Cristo, Ele o recebe e jamais lança fora. Nós éramos iguais a todos aqueles que não creem. Nós não somos melhores. Foi o amor e a graça de Deus que nos salvou. Porque aos que creem no Evangelho, os que não creem, creem porque amam o seu pecado nas suas mais diversas formas. E os que creem, por que eles creem? Porque o Pai revela. Porque foi Deus quem amou, foi Deus quem provou o seu amor por nós. Foi Ele quem nos buscou. Foi Ele, o Pai, que nos levou a Cristo. É Ele que nos conduz ao arrependimento. É Ele quem começa, é Ele quem termina. O que sobra para nós? Nada. Se não fosse Ele, nós continuaríamos amando os nossos pecados e seríamos julgados justamente por Ele. Mas hoje eu queria que nós pudéssemos ver com esse tema
Jesus e os seus falsos discípulos. Nós vamos ler no capítulo 6, versículos 51 ao versículo 66, pausadamente, na esperança de que o Espírito traga viva a palavra que ele inspirou. Por que nós vamos ver? Mas por que falsos discípulos, Marco? Porque eu e vocês precisamos ter a certeza de que nós não fazemos parte disso. Nós vamos ver que isso é muito comum. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor, para que nós não façamos parte desta realidade, de sermos falsos, mas verdadeiros discípulos. Versículo 51 do capítulo 6, nós retomamos a conversa que Jesus teve com a multidão, lembra da multidão? Sempre seguindo Jesus. Isso que eu acabei de falar foram algumas das conversas que Jesus teve com eles quando nós vimos na última vez. E Jesus então diz para eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mas pão, carne, o que Jesus quer dizer com isso? Uma das bases da verdadeira fé cristã é crer que a Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus. Outra base é que ela deve ser interpretada literalmente. Mas aí nós estamos vendo Jesus dizer que é o pão e que é a carne que veio para a salvação. E nós precisamos entender então isso. E eu queria um pequeno parêntese aqui para nós compreendermos como nós devemos, e pela graça de Deus eu quero voltar a tratar isso com vocês, como nós devemos interpretar a Escritura. O que Jesus está querendo dizer com isso? E algumas verdades para que eu e vocês saibamos ler a palavra da maneira correta. Há alguns pontos fundamentais para a verdadeira fé em Cristo. O primeiro é que a fé é um pré-requisito fundamental para o intérprete da palavra de Deus. O que isso significa? Quando você vai para a Bíblia, você vai para ela como palavra de Deus. Você não vai para ela para questionar. Você não vai para a palavra de Deus para querer entender com a sua mente finita. Você vai para ela e sabendo, ela é a palavra de Deus. O segundo ponto é que deve-se considerar, quando você lê a palavra de Deus, o sentido literal e histórico do texto. Nós estamos lendo o que Jesus disse há 2000 anos, uma realidade totalmente diferente da nossa. Mas ali há uma realidade histórica, literal, que nós precisamos compreender. Muitos hoje querem alegorizar, ou dizer, não é bem assim, aquilo é uma figura de linguagem. Mas o primeiro ponto é, vamos para a palavra, o primeiro significado que você lê na palavra é aquele que é o que Deus quis passar. Outro ponto é, o propósito do expositor, e que é o que eu estou procurando fazer, é descobrir esse sentido, não atribuir a ele sentido. Quando eu explico e procuro trazer a palavra, você vai ver que eu não estou inventando nada. Pelo menos é isso que eu espero. Porque muita gente faz isso. E você vai ver comigo que é aquilo mesmo que está ali. Não tem dúvida. Não tem uma linguagem que só o pastor consegue ver. Olha, isso aqui significa... Mas eu nunca vi isso. Talvez porque nunca esteve escrito ali. Talvez porque aquele que teve a revelação trouxe uma revelação que é da cabeça dele. Outro ponto é que a Escritura interpreta a Escritura. O que isso significa? O texto ele não pode ser lido isoladamente. Por isso que a Bíblia é um conjunto de livros. A palavra Bíblia significa livros. E que eles estão totalmente ligados. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Para nós compreendermos os textos, nós não podemos fazer uma análise de textos isolados. Precisamos, então, ver o contexto geral. Por que Jesus veio para morrer, para salvar?
Porque lá em Gênesis diz que o pecado entrou e afetou todos nós. Você entende? Eu estou falando de Gênesis e dos evangelhos. Jesus um dia vai voltar para acabar com tudo isso. Por quê? Porque ele já pagou pelo pecado para todos aqueles que creem. Um dia ele vai voltar, vai reinar e criar novos céus e nova terra. Aí nós não vamos mais precisar da Bíblia. Mas hoje, só ela que é a nossa garantia. Um outro ponto é que se a passagem não for clara, nós não podemos torná-la matéria de fé. Se tem um versículo só na Bíblia que fala de uma situação que você não consegue entender, não faça aquilo uma regra. E alguns de vocês sabem o que isso significa. É necessário dedicação. Deus vai me falar, vou abrir o texto e coloco o dedo lá, ele falou. Não tem nada a ver isso. Bíblia não é caixinha de promessa. É você, Senhor, fala comigo, ler o texto, estudar a palavra, meditar na palavra. Porque se não fosse assim, ou se não for assim, nós vamos ver o que está acontecendo aí fora. Entender línguas originais e geografia e história da Bíblia, elas não significam, se você estudar isso, não significa que você não crê na ação do Espírito Santo. Há situações que aconteceram naquela época que nós não fazem não tem realidade para nós, então a gente precisa entender isso. Nós precisamos compreender. Isso não significa que você está negando a ação do Espírito Santo. E outro ponto, as Escrituras não devem ser interpretadas de modo a se contradizerem. Para isso, então, deve-se considerar a revelação progressiva. O que é a revelação progressiva? Deus foi falando desde Gênesis até a consumação, que é Cristo, a centralidade, e até o dia que Ele vai cumprir tudo de maneira física e real na volta dEle. No segundo ponto que a gente viu aqui, eu quero voltar para nós entendermos isso, deve-se considerar o sentido literal histórico do texto. Agora, é claro que, nesse texto que nós estamos lendo, Jesus está usando o quê? Uma figura de linguagem. Ele não é um pão, né? Jesus é um homem. Jesus não é uma porta. Jesus não é um pastor de ovelhas. Jesus não é uma videira, uma árvore videira. Jesus não é um poço d'água que dá água viva. Ele dá água viva, mas não é a água literal que ele está falando. Ele não é um caminho, uma estrada. Nós não devemos comer a sua carne, nem beber o seu sangue literalmente. Então, deve ser interpretado literalmente, mas isso é claro para todos nós, sim ou não? Quando Jesus falou que ele é um pão, então Jesus é um pão. Entende que não precisa ser literal nesses casos. Mas quando você lê Jesus foi para a cruz e morreu, aquilo é absolutamente literal. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, de maneira inexplicável, é literal. É literal, mas essa fala, ou esse relato de Jesus, para nós estamos vendo que ele está falando de uma figura de linguagem. Eu sou o pão vivo. É claro, pela graça de Deus, é claro. Mas no começo não era assim. No ano 176 depois de Cristo, um filósofo grego chamado Atenágoras, ele disse que muitos perseguiam, o Império Romano perseguia os cristãos por 3 razões. Primeiro, porque eles eram chamados de ateístas ou ateus. Por quê? Porque na época do Império Romano havia muitos deuses, e aquele que acreditava em um Deus só era ateu. Eles diziam que aqueles homens praticavam incesto. Por quê? Porque irmãos e irmãs em Cristo se casavam. Mas não pode. Irmão com irmão não pode. E os cristãos são canibais, porque eles dizem que come o corpo de Jesus e bebe o sangue dele. Mas isso é naquela época. Não é óbvio que Jesus está falando, sim ou não, irmãos? Ele está falando de uma metáfora, de uma figura de linguagem? Quando nós temos a ceia, o pão é o corpo de Cristo? Não, Jesus está sentado, nós cantamos aqui várias vezes. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Jesus, homem, está lá. Há um homem no céu. Então o pão é pão, o vinho ou o suco é vinho ou suco.
Eles representam o corpo e o sangue de Cristo. É claro isso? Mas para o catolicismo romano, não. Olha o que o Concílio de Trento, que é um dogma que está no mesmo nível para eles de autoridade da Bíblia, diz. Declara que pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão, chamando-a de transubstanciação. O que eles dizem? Que quando você coloca a hóstia na sua boca, aquilo ali é o corpo literal de Cristo. Ah, mas isso é só um detalhe. Misericórdia. Você sabe qual é o motivo da transubstanciação? Que todo domingo na missa é feito um novo sacrifício. A missa não tem nada a ver com o culto a Deus. A missa é um novo sacrifício que Jesus faz todo domingo. Mas nós lemos em Hebreus que ele fez de uma vez por todas. Então há pessoas que entendem literalmente algo que é figurativo. De volta ao texto. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele lembra do maná, como a gente viu. E então ele diz: esse pão é a minha carne. Mas espera aí, é pão ou é carne? Literalmente, não é pão nem carne. O pão é para mostrar. Vocês lembram aquele pão que vocês comiam? Aquilo lá apontava para mim. Agora, quando ele fala da minha carne, ele diz: a minha carne que eu darei. Ele está falando, isso é graça, dar. Eu darei o meu corpo para morrer na cruz. João está falando disso, sabe por quê? Porque João escreve isso no ano 90, depois da ressurreição de Cristo, 60 anos depois da ressurreição. E naquele momento havia um ensino errado chamado gnosticismo. O que eles diziam? Que Jesus não veio como homem, ele era um espírito elevado, ele não tinha carne. Então João está dizendo aqui que ele está trazendo isso, ele está escrevendo sobre Jesus, que ele conviveu com Jesus, inspirado, ele está escrevendo isso com um propósito. Jesus é o verbo, é o homem, Deus homem. Mas os judeus entenderam, né? Versículos 52 e 56. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Eles estavam bravos com essa fala de Jesus. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Eles entenderam? É claro que não. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês... Jesus é contundente. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Ele. E não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Os judeus não entenderam, sabe por quê? Por revelação. Você crê nisso? Você entende que Jesus está falando do corpo dele, que o pão não era isso, que não é comer literal, mas é que ele está apontando para a cruz? Então foi porque Deus concedeu a revelação. A questão dos judeus reflete mais uma vez, como nós já vimos em situações anteriores, nos versos anteriores, que eles não entenderam. Faltava-lhes revelação. Mas o que significa então comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? É uma metáfora, certo? Ele não está falando literalmente de comer a carne e beber o sangue. Ele está usando uma figura de linguagem. Jesus fez isso antes ou não, irmãos? Qual um dos textos centrais do Evangelho que Jesus usa uma figura de linguagem? Lembra? João capítulo 3... O que ele fala? Versículo 3. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos entendeu? Não. Ele falou: como alguém pode nascer sendo velho?
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus está falando de nascimento físico? É claro que não. Ele está usando uma metáfora para mostrar nascimento espiritual, renascimento, que aponta para a ressurreição. Você crê nisso? Foi pela graça de Deus. Foi porque Ele revelou. Porque senão eu e vocês, como eu já cansei de conversar com pessoas aqui depois do culto, uma vez nós pregamos sobre João 3, especificamente. Só falamos sobre novo nascimento, nascer de novo. Lendo o texto, primeira pergunta que a pessoa fez para mim: o que é nascer de novo? Mas nós acabamos de falar isso. Então, se eu e vocês cremos no novo nascimento, foi pela graça de Deus. O que essas metáforas significam, irmãos? Nascer de novo, ou todo que come a carne de Jesus e bebe o seu sangue tem a vida eterna. Por que essas coisas apontam, irmãos? Corpo, sangue, renascer, evangelho, morte e ressurreição de Cristo, o centro da Bíblia. Significa crer em Cristo, significa crer no evangelho, na regeneração, na salvação pela graça, na justificação pela fé. Lembra que Jesus disse, nós falamos isso, Jesus disse assim: a vontade do meu Pai é todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tem a vida eterna. Quando Jesus disse, quem comer da minha carne e quem beber do meu sangue, Ele está dizendo, quem crer em mim, crer no que eu fiz, crer no que Cristo fez, é comer da sua carne e beber do seu sangue. Você crê? Você não precisa saber de escatologia, você não precisa saber compreender a soberania de Deus na eleição, você não precisa saber de muitas coisas que são importantes, mas você tem uma maior necessidade, é crer no que Cristo fez. Você pode até errar em alguns pontos, mas nesse você não pode errar. É crer no evangelho, no que Cristo fez. O que é a palavra evangelho? Boa nova. Boa notícia. Mas por que nós precisamos de uma boa notícia? Porque nós temos uma péssima notícia a nosso respeito. Nós somos pecadores, estamos separados de Deus, nascemos em pecado. Pelos nossos inúmeros pecados estamos separados. Nós não podemos mudar isso. Vir aqui não muda. Cantar não muda, dar oferta não muda, falar algumas palavras do evangeliquez não muda. Você precisa ter a certeza de que lá na cruz, há 2000 anos, Cristo morreu por você, porque você não poderia se salvar. E que não somente isso, Ele fez com que você fosse atraído no corpo dEle, para que na morte dEle você estivesse incluso e você tivesse morrido com Ele, para que na sua ressurreição Ele desse uma nova vida, um novo nascimento. Essa é a maior necessidade. E quando nós cremos nisso, sabe que como nós respondemos, nós nos arrependemos, nós abominamos o pecado, nós queremos viver para Ele. Você tem certeza disso? Essa é a minha e a sua maior necessidade. Comer a carne de Jesus, beber o seu sangue, é crer no que Ele fez na cruz. Jesus então vai falar para aqueles que creem agora. Versículos 57 a 59. Aqui é maravilhoso, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo para aqueles que creem. Que o Espírito Santo fale. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês, aí ele volta para os judeus, comeram o maná e morreram.
O pão que Deus mandava, lembra da história do maná no Velho Testamento? Mas aquele que se alimenta deste pão, de mim, que crê em mim, viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus está falando agora aos que creem. Aquele que se alimenta de mim, que creu em mim, que se alimenta de mim, se você crê em Cristo, você está entre aqueles. Ele vai dizer então como é que nós vivemos agora. Jesus está dizendo, da mesma forma que ele vivia por causa do Pai, Jesus veio fazer a vontade dele, irmãos? Não. Ele diz, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então irmãos, olha o que Jesus está falando. A perfeita unidade entre ele e o Pai, santa, perfeita, ele traz para nós. Ele disse, aquele que se alimenta de mim, vai viver por minha causa. Ou seja, sou eu quem vou dirigir, sou eu quem vou capacitar. Você que creu em mim a viver. Vivem pela causa de Cristo, não para defender, não, mas Cristo vive em mim. Significa que a vida do cristão é Cristo nele. Eu creio em Jesus, eu creio no que o Senhor fez, então agora, Senhor, pode deixar que eu vou obedecer a tua palavra. Não. Eu creio no Senhor, no que Ele fez, e agora Ele vem habitar em mim. Ele, com a sua vida e o seu poder, vai me capacitar a viver a vida dEle. Significa que Jesus vai dizer no versículo 63, eu vou antecipar aqui, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. O que Jesus quer dizer? Que a carne nada aproveita. Ninguém é justificado pela carne, pelas obras da lei. Ninguém é santificado pelo poder da carne. Você creu em Cristo? Cristo é a sua vida? Então é Ele que precisa dirigir a sua vida. É Ele que vive em você. Jesus, irmãos, isso mexeu comigo. Jesus, sendo Deus, vivia no poder do Espírito Santo. Na dependência total do Pai. Agora considere, você crê no Evangelho? Eu creio. Como nós, humanos, pecadores, finitos, habitando neste corpo, neste sistema, contra o diabo, podemos ter vitória sem Cristo. Impossível. Há muitos cristãos, eu aceitei a Jesus, ele creu em Jesus, mas agora ele quer viver a palavra de Deus por ele. Impossível. Você consegue ver isso? Quantas vezes eu vi eu querendo fazer a vontade de Deus no meu braço? Você consegue ver que isso é carne que não aproveita? Assim como aquela pessoa que quer ser aceito diante de Deus pelas obras da lei, ele não é aceito, assim como o cristão que quer viver no poder da carne e obediência da lei, Deus não aceita. Jesus disse, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. O que isso quer dizer? É exatamente a mesma realidade de um dos textos que nós mais temos confessado aqui, João 15:5. Quem lembra? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus está falando exatamente a mesma coisa. Quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Não é defendendo a causa de Cristo. Eu vou viver naquele que crê. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem se alimenta da minha carne, viverá por minha causa. Não está falando da carne física, assim como Jesus não é uma videira, uma árvore. Quem crer em Cristo e viver com Ele, dependendo dEle, buscando
ligado a Ele, em comunhão com Ele, Ele vai nos capacitar a viver. Isso é a vida em Cristo. Jesus está dizendo, para nós que cremos, vocês nunca me buscaram, vocês nunca me quiseram, mas o meu Pai amou vocês de tal maneira que me deu por vocês. Ele escolheu vocês por causa da sua misericórdia, amor, bondade e graça. Se Ele não fizesse isso, todos nós, assim como os demais, estaríamos e continuaríamos condenados. Diante disso, da nossa incapacidade, como nós vamos viver uma vida santa, ou por causa dEle, sem Ele? Irmão, você consegue entender isso? O que isso é na prática? Qualquer coisa que nós, como cristãos, vamos fazer, Senhor, capacita-me a fazer, porque eu não posso. Ele lembra dos judeus, os antepassados de vocês, comeram o maná e morreram. Jesus está falando, vocês não entenderam nada. Não são leis, não são sinais, não são obras. Isso não tem poder nenhum sobre a carne. Por isso que quando você ouvir muita regra, que você tem que seguir regra para aceitar Deus, isso não é evangelho. Não é evangelho. Você está querendo dizer então que a pessoa que crê em Cristo faz o que ela quiser? Não. Uma pessoa que crê em Cristo tem Cristo habitando nela. Então ela não vai fazer o que ela quiser. Ela vai fazer o que Cristo quer. E o que Cristo fez, irmãos? Ele viveu uma vida sem pecado. Mas você consegue entender que não são regras, não são leis, mas é Cristo em nós. Irmãos, isso não é um discurso filosófico, isso é verdade. Jesus diz, eu sou a vida, eu quem regenero, eu quem santifico, eu quem santifico. Como se alimentar de Cristo? Tá, eu estou entendendo então que não é comer carne, nem beber sangue, nem nascer, voltar para a barriga da mãe, nem uma árvore, a videira, mas como é que é, em termos práticos, se alimentar de Cristo? Como eu e vocês nos alimentamos de Cristo? Porque nós não vemos, sim ou não? Nós cremos nele pela fé. Um dia nós vamos ver. Mas como eu me alimento do Senhor, assim como aqueles homens que estavam vendo Jesus, não foram lá e comer da carne dele, mas se alimentaram dele, aqueles que creram, é assim conosco. Como é que nós fazemos isso? Se de verdade cremos em Cristo, precisamos dele. Como permanecemos nele? Como nos alimentamos dele? Irmãos, não há outra forma, se não for pelos meios da graça. Quais são os meios da graça? A palavra de Deus, nós lendo, meditando, nós falando com Ele, a oração, nós com os outros irmãos da sua igreja, e nós como cristãos servindo a Ele. Deus usa isso, e quando nós pela graça andamos nessa verdade, nós estamos nos alimentando dEle, Ele vai dirigindo a nossa vida e nos capacitando a viver para a glória dEle. Em termos práticos, irmãos, nós precisamos ouvir o Senhor, e nós só o ouvimos pela sua palavra. Vocês precisam conferir o que eu estou dizendo aqui, está de acordo com a palavra. Nós precisamos falar com Ele em todo o tempo, orando, com súplicas e ações de graças. Estando com a sua igreja. Aqui, nós já falamos várias vezes, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é um prédio, mas se eu e vocês cremos, nós somos a igreja, nós precisamos andar juntos. Mais práticos. Pai, Jesus falou para nós orarmos, quando Ele falou, como Ele nos ensinou, orai ao Pai, Pai nosso. Pai, eu creio no Evangelho. Em minha morte e ressurreição com Cristo, eu creio que eu estou crucificado com Cristo.
Isso significa que Cristo vive em mim, e não sou eu mais quem vive, mas é Ele que vive. Então, Senhor, a Tua vida está em mim, me capacita. Nessa situação, qual situação? Todas. Ao lermos e meditarmos na palavra, Cristo falará conosco. Quando eu estiver numa situação, o Espírito vai trazer. O que eu faço aqui? Olha a palavra, o Senhor fala pela palavra dele, o que eu devo fazer aqui? Senhor, me capacita a obedecer o que a Tua palavra diz. Senhor, eu lembrei da sua palavra, então eu vou fazer. Não, Senhor, é o Senhor em mim. Eu vou orar. Senhor, fala comigo. Senhor, eu não quero ler a sua palavra para adquirir conhecimento. Eu quero que o Senhor fale comigo. Que o Senhor me corrija, que o Senhor me discipline, que o Senhor me dirija, que o Senhor me capacite. Irmãos, vocês conseguem entender que a fé em Cristo é um relacionamento. Não é um conjunto de regras, não é uma teologia, não é um livro. Depois de tudo o que fizermos, se obedecemos, reconheçamos que somos incapazes e que foi Ele que fez. E se nós errarmos, não muda o que Ele já fez por nós. Senhor, eu estou nessa situação específica. Senhor, eu não sei como eu vou agir com os meus filhos agora. Eu não sei o que eu vou fazer, mas Senhor, me capacita. Eu quero fazer a sua vontade. Aí eu entendi a sua vontade, mas Senhor, eu não consigo fazer a partir de mim. Então me concede o seu poder para que eu faça. E quando eu fizer, foi a tua graça que fez, não eu. Irmãos, nos alimentarmos de Cristo, permanecer em Cristo, é isso na prática. Você não permanece em Cristo com as coisas do mundo, com os valores do mundo, com a visão do mundo. Você não está permanecendo em Cristo assim. Você pode ter crido em Cristo, mas se você não andar nele, vai ser uma vida de derrotas. Como é que os falsos discípulos receberam essas palavras do Senhor? Os versículos 60 a 63. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra! Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: presta atenção, isso os escandaliza? O fato de eu ter dito que vocês comiam a minha carne e bebiam o meu sangue? Eu vou dizer uma coisa que vai escandalizar mais vocês agora. O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? Você está dizendo que você vai morrer e ressuscitar? Exatamente isso. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Se vocês não crerem nisso, nada do que vocês fazem vale alguma coisa. A pregação de Jesus é pesada. Nesse momento não tem mais sinais. João diz: muitos dos seus discípulos, não os 12, não os 70, mas lembra da multidão? Quantas pessoas Jesus alimentou? Quantos homens? 5.000 homens, fora homens, mulheres e crianças. Eles estavam se queixando: dura essa palavra. Eu já ouvi isso. Só fala disso, é muito pesado. Será que esses eram os que Paulo disse que tinham coceira nos ouvidos e queriam ouvir mestres que falavam as coisas que eles queriam ouvir? Mas Jesus, de novo, Jesus vê coração. Ele conhecia todos, aliás, ele criou todos. Aquele homem insignificante, né? Eles falaram: você está dizendo que eu vou comer a sua carne? Esse homem que não é nada. Ele fala: vocês vão me ver ressuscitando dos mortos. É muita petulância, né? É o poder, Deus encarnado falando. Se vocês não crerem no que eu estou dizendo, vocês vão morrer em seus pecados. Jesus, depois de ter o seu corpo crucificado, moído por causa dos nossos pecados, de derramado o seu sangue, ele ressuscita dos mortos.
É isso que ele está dizendo. O que vocês dirão quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava? Mas aqueles discípulos estavam na carne. Eles não conseguiam ver nada disso. Ainda que fossem chamados de discípulos. Eles não tinham o Espírito Santo que revela. Por isso que Jesus, a carne para de nada aproveita. Por isso que por mais que eu tente convencer você com a minha excelente argumentação, eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Por isso que nós oramos, Senhor, revela. É o Espírito Santo quem revela essa verdade, não sou eu. Eu tenho a responsabilidade de procurar trazê-la o mais fiel à palavra, mas eu não posso fazer com que ela seja transformada em vida no seu coração. Conquanto seja o meu desejo. Aqueles homens, discípulos, não entenderam o que Jesus disse. E ele vai dizer por quê, os versículos 64 a 66. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Vocês estão entendendo? Quando nós cremos, foi ação soberana de Deus por amor, graça e misericórdia. Quando as pessoas não creem, elas não creem porque rejeitam. Jesus sabia aqueles que não criam. E eles não criam tanto quanto Judas. Judas não creu em Jesus. Ele prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Que palavra dura é essa? Eu não vou ficar ouvindo esse homem. Isso aí confronta muito. Fala do meu pecado. Fala de quem eu sou, eu não quero ouvir isso. Jesus havia dito isso antes, alguns de vocês não creem. Na divulgação eu coloquei que muitas pessoas acham que a palavra discípulo significa que é alguém que crê em Cristo. Não. A palavra discípulo significa seguidor ou aprendiz. Muita gente seguia Jesus, mas a minoria cria em Jesus. E é assim hoje. Há verdadeiros e falsos seguidores de Cristo. Esses discípulos creram de verdade? Esses que abandonaram? Não. Quem são os verdadeiros? Aqueles que creem até o fim. Eles eram como aquele que iria trair o Senhor. Jesus, mais uma vez, relembra quem são os verdadeiros. Ah, mas eu creio, eu continuo, eu. Não. Jesus está falando assim, você veio a mim porque o meu Pai trouxe. Não é isso que ele está dizendo? Ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer. Aí João então descreve, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O que é isso? Apostasia. A apostasia não é assim, uma pessoa um dia creu em Jesus, ela creu de verdade, aí abandonou. Não, ela nunca creu. Ela disse que creu. Ela fazia as coisas que cristãos fazem, mas ela nunca creu de verdade, porque quem crê de verdade não retrocede. Porque tem poder? Não, porque aquele que começa termina. Jesus disse, se o Pai trouxe você até mim, então você pode ficar tranquilo que eu vou levar você até o fim. Por isso que a ideia de cristãos perderem a salvação é absurda. É absurda. O Cristo que nos justificou,
É o Cristo que nos santifica e é o Cristo que nos glorificará. Ele prometeu, quem pode contra ele? Eles abandonaram porque nunca creram. Eles não queriam Cristo, a verdade. A palavra dele era dura. Eles queriam milagres, sinais, profecias, agitação, emoção. É o que a gente vê hoje. Não muda, não mudou nada, irmãos. O próprio João, em sua primeira carta, eu termino com esse texto. Lembra? João escreveu o evangelho dele no ano 90, mais ou menos. Pouco tempo depois, ele escreve a primeira, segunda, terceira carta e o Apocalipse. Já se passaram 60 anos desde que Jesus voltou para a glória. E aí, olha o que ele está dizendo 60 anos depois da ressurreição de Jesus. Filhinhos, 1 João 2, 18 e 19, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, vai vir um anticristo, o anticristo, um líder mundial que vai enganar o mundo. Ele está dizendo também que já muitos anticristos têm surgido, desde aquela época, desde Jesus até hoje, 2000 anos se passaram e muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Quem são os anticristos? Os ateus? Os pagãos? Os anticristos saíram do nosso meio. Por que eles saíram? Na realidade, eles não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Deixar de seguir a Cristo, como nós vimos, muitos deixaram de seguir Jesus. Ou sair do meio não significa necessariamente não professar a Jesus, irmãos. Tem muita gente que fala de Jesus, mas são anticristos. A palavra anticristo, ela significa contra Cristo, mas no lugar de Cristo também. O anticristo vai falar de Jesus, irmãos. Muçulmanos falam de Jesus, espíritas falam de Jesus. São religiões anticristãs. Jesus não disse que em nome dele muitos fariam muitas coisas. E eram anticristos. Irmãos, na história da igreja, sempre houve apóstatas. As razões as mais diversas, mas sempre com uma base: amor ao pecado. Qual pecado? Os mais diversos. Ontem eu estava ouvindo, assistimos um filme com as crianças, eu e a Carla, as crianças. O Davi não prestou atenção, não sei porquê. O Caminho da Fé. A história de Carlton Pearson, um pastor que tinha uma igreja de 6.000 membros. Ele começou a dizer que todo mundo seria salvo porque ele não aceitava a realidade do inferno. A realidade do inferno é fácil? De jeito nenhum. Nenhum cristão tem prazer em falar de condenação, mas ela é bíblica. Aí ele sai. O que acontece na caminhada depois? O filme não fala disso, eu fui ler um pouco sobre ele. Hoje, ele nega o inferno, defende o casamento gay e o aborto. Ele dizia que cria em Jesus. Ele creu e deixou de crer? Ele nunca creu. A não ser que ele se arrependa e volte para o Evangelho. Se nós de verdade cremos, nós jamais vamos abandonar a Jesus. Eu me garanto, eu jamais vou te abandonar, Jesus. Vocês lembram de alguém que falou isso? E era alguém de peso, né? Só que o abandono dele não foi apostasia, porque ele voltou arrependido.
Se nós fomos a Cristo, foi porque o Pai nos levou. Se nós permanecemos em Cristo, é porque Ele nos capacita a permanecer. Não somos nós, nunca foi a nossa força, mas é Cristo em nós. O que nós podemos aplicar, irmãos? Primeiro, se você tem certeza de que é um discípulo verdadeiro de Cristo, você crê no que Cristo fez, por você tem certeza. Não é uma confissão positiva, é no seu coração, você tem testificado o Espírito que você é filho dele, você entendeu o que ele fez, que foi por graça, por amor e misericórdia. Você creu, você se arrependeu dos seus pecados, de verdade. Você ama Cristo, você odeia os seus pecados, você quer obedecê-lo. Você crê em Cristo. Se isso é verdade, Ele vai me capacitar e te capacitar a caminhar até o dia que nós formos para Ele ou Ele voltar para nos buscar. Cuidado com o que você ouve em nome de Jesus. A internet é uma ferramenta muito boa, mas tem muita gente falando em nome de Jesus que são anticristos. Por que você está aqui hoje? Porque faz parte da tradição? Porque domingo é dia de ir na igreja? Primeiro que ir na igreja está errado. A igreja é o corpo de Cristo. Ou por amor a Ele. Por amor a Ele. Por amor aos que são dEle. Nós devemos nos reunir, buscá-lo por amor a Ele. Se é por Ele, que Ele nos capacite a permanecer nele e a nos alimentarmos dEle.